Bom dia, Bom dia, professor Rafa. Rafael, tudo bem? Bom, tudo bem, e você? Tudo bom. Gostaria de dizer que é uma grande honra tê-lo aqui conosco hoje na live. Eu agradeço em nome do IBERC, do nosso presidente, professor Nelson, a sua presença. É realmente uma alegria e um privilégio ter você aqui hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço, professora Rafaela. Para mim é uma grande alegria poder ter essa oportunidade hoje aqui na live do IBERC, de expor a minha pesquisa, de expor meu trabalho. Será um grande prazer poder conversar com você sobre esse tema. E eu agradeço também ao IBERC, na pessoa do seu presidente, professor Nelson Rosenwald, e a todos os associados. Bom dia a todo mundo que já está nos assistindo. Espero que tenhamos uma manhã bastante proveitosa aqui. Ah, tenho certeza que será. E, pessoal, para aqueles que estão nos assistindo, eu gostaria de fazer uma breve apresentação formal do Rafael Biselli para vocês. O professor Rafael, ele é bacharel e mestre em Direito, na área de concentração Direitos e Garantias Fundamentais, pela Universidade Federal de Uberlândia. Ele é especialista em Direito Constitucional, professor e autor de inúmeros artigos jurídicos na área de Direito Privado. Ele publicou esta belíssima obra aqui, né, Contrato Existencial, Evolução dos Modelos Contratuais, que inclusive vai ser sorteado hoje aqui na nossa live. E é bem interessante porque esse livro é resultado da dissertação lá de mestrado do professor Rafael, e durante o 14º Congresso Brasileiro de Direito do Consumidor, o livro inclusive ganhou um prêmio lá da Pellegrini Grinover de melhor obra literária individual do direito do consumidor, publicada no biênio 2016-2018. Então, realmente é um grande privilégio ter aqui, né, o professor Rafael, e ainda ter a oportunidade de sortearmos durante a live, na verdade no final, né, a gente vai fazer esse sorteio de um exemplar. Eu também quero destacar que no mês de maio deste ano, o professor Rafael ele foi aprovado no concurso para defensor público de Minas Gerais, alcançando a 5ª colocação geral e a maior nota na prova oral. Então, também quero deixar registrado aqui, né, professor Rafael, minha admiração pela sua trajetória profissional, o brilhante trabalho acadêmico que você vem desenvolvendo. Então, a nossa live realmente vai ser bem especial, porque nós vamos ter essa oportunidade de ouvir o professor Rafael falar sobre contratos existenciais e responsabilidade civil, que é um tema que ele possui amplo conhecimento. Então, obrigada novamente, professor Rafael, pela tua presença. Então, fiquem, Eu que pessoal, até o agradeço, final Rafa. da live, que ó, faremos o sorteio. Eu agradeço, professora Rafaela, esse leitura do currículo inteiro que você fez. Imagina. E vamos lá, estou bastante animado para a nossa conversa. Eu também. Então, vamos lá, vamos dar início ao nosso bate-papo. Eu queria dizer, professor Rafael, que eu achei muito interessante a forma que você dividiu os 3 capítulos aqui do seu livro, porque você dividiu a partir de uma abordagem estrutural, histórico-paradigmática do contrato à luz do Estado liberal, do Estado social e do Estado pós-social. Então, para a gente dar início aqui no nosso bate-papo, eu gostaria que você nos desse um panorama geral disso, explicando o seguinte: de que maneira a evolução da própria sociedade implica necessariamente na evolução da teoria jurídica e aqui, né, mais especificamente da teoria contratual, dos modelos contratuais. Excelente. Vamos lá, professora. Você comentou justamente a divisão do meu livro, né, nos 3 capítulos. E eu Uhum. realmente faço essa análise, então, histórico e paradigmática do contrato. O que significa isso, inicialmente? Significa que eu analisei o contrato, o instituto contratual e seus princípios, suas características principais à luz de 3 grandes paradigmas, à luz de 3 grandes momentos na história do direito moderno, pelo menos. E esses 3 grandes momentos são justamente o Estado liberal, o Estado social e hoje o Estado pós-social. Então, a pesquisa começou da seguinte maneira.
Estudando contratos, estudando os princípios contratuais, foi possível perceber logo de início, né, uma divisão dos princípios contratuais em dois grandes grupos: os princípios contratuais liberais e os princípios contratuais sociais ou solidaristas. Nesse primeiro grupo, princípios como a autonomia da vontade, o consensualismo, a obrigatoriedade do contrato. E no segundo grupo, já a ideia de autonomia privada, de justiça contratual, de boa-fé objetiva e função social. Bom, paralelo a isso, eu sempre estudei o direito privado na sua evolução histórico-paradigmática. Então, essa análise já do direito privado como um todo que eu vinha fazendo, eu concentrei na análise do contrato. Então, eu estudei o desenvolvimento dos constitucionalismos, o desenvolvimento da teoria dos direitos fundamentais, o desenvolvimento das funções do Estado, se antes era não intervir para garantir, depois passou a ser intervir para garantir. E, no mestrado, o contato com a filosofia jurídica e teoria geral do direito, e aqui principalmente na obra do Norberto Bobbio, da estrutura função, eu pude perceber, eu pude constatar que não só o direito dos contratos, especialmente o direito dos contratos, mas todo o direito ele acompanha, né, e se desenvolve de acordo com a transformação da própria sociedade, do próprio Estado. Então, claro aqui que eu estou falando ainda de maneira muito abstrata, muito genérica, mas foi possível na pesquisa perceber esta ideia de que se mudam os contextos sociais, econômicos, mudam-se também os institutos jurídicos, pelo menos nas suas funções. E essa análise do contrato ela vai ser muito uma análise funcional. Bom, antes de adentrar os modelos, só uma observação que o professor Miguel Reale faz na obra Nova Fase do Direito Moderno. Ele vai dividir o direito moderno em algumas fases e ele diz o seguinte: é impossível fixar cortes temporais absolutos nas fases do direito moderno. Então, transportando isso para o nosso estudo, é impossível também fixar um corte absoluto nos modelos de contrato. Então, cada modelo vai ter suas características principais, só que os modelos não se sucedem de maneira estanque. Os modelos evoluem e se agregam. Então, essa é uma observação importante. Por quê? Porque o modelo atual, que a gente vai tratar daqui a pouco, é justamente um misto, aí, uma amálgama de ideias principais dos modelos anteriores. O primeiro modelo, então, é o modelo do Estado liberal, o modelo do contrato liberal. E esse contrato, ele se insere naquele contexto do Estado mínimo, do Estado não interventor. No campo da filosofia jurídica e da filosofia geral, é o contexto do individualismo ético. Né? O individualismo naquela perspectiva kantiana mesmo, de sujeito, que valoriza, sobretudo, a autonomia da vontade da pessoa, a autonomia da vontade do contratante. E essa é uma autonomia que, a priori, encontra muito poucos limites. E a partir dessa valorização da autonomia, da vontade do sujeito, é que se desdobram os princípios contratuais fundamentais desse período, que são o consensualismo, significa que, em regra, basta a vontade para se contratar. A relatividade dos efeitos contratuais significa que o contrato diz respeito somente às partes contratantes, porque somente essas partes manifestaram sua vontade. E a obrigatoriedade dos pactos, né? O princípio do pacta sunt servanda, que uma vez manifestada a vontade, você está obrigado a cumpri-la. Então, o grande modelo do contrato liberal é esse contrato paritário, esse contrato civil, né, entre dois sujeitos pretensamente, presumidamente, livres e racionais, que se limitam apenas pela sua própria vontade. Esse é o arquétipo do contrato nesse primeiro momento. Já no segundo momento, nós temos o modelo do contrato social ou o modelo do contrato solidarista, que se insere na passagem do Estado, então, liberal para o Estado social, por diversas razões, né, que não cabe a nós aqui agora analisar, mas esse modelo solidarista,
ele vem para corrigir distorções no modelo anterior, porque se percebe que no modelo anterior, pautado nessa ideia de igualdade meramente formal, é insuficiente para garantir a igualdade ou liberdade real. Então, aqui a gente está no contexto das constituições dirigentes, normas programáticas, previsão de direitos sociais, e essa busca por igualdade real, igualdade material, ela ocorre no campo do direito público e no direito privado, no campo dos contratos, ela vem se manifestar naquela formulação de princípios sociais, tanto no campo dogmático quanto no campo da legislação. A previsão, então, de princípios como boa-fé, função social e justiça contratual. Aquela autonomia da vontade anterior, que não encontrava limites, ela passa agora a ser a chamada autonomia privada. E aqui o termo privada ele é muito importante, porque não é só privada porque é de um particular. Ela é privada porque a própria autonomia está limitada. Aquela autonomia antes está privada de algumas faculdades. Então, é a liberdade contratual dentro dos limites já impostos pelo próprio ordenamento. E por que isso foi necessário? Porque o grande modelo de contrato desse segundo momento é o contrato de consumo massificado, geralmente instrumentalizado por um contrato de adesão, em que se verificou uma diferença de forças muito grande entre contratante e contratado. Então, foi necessário normas de ordem pública e princípios sociais para mitigarem esta vulnerabilidade do contratante fraco. E o terceiro modelo, que é o que a gente vai começar a falar a partir de agora, durante a live, é o modelo do Estado pós-social, para quem existe uma divergência sobre essa nomenclatura, pós-social, a gente não vai entrar nesse ponto hoje, mas é o modelo do atual momento. E esse atual momento ele vai se caracterizar por algumas questões interessantes e a gente vai propor esse modelo, então, dúplice de contratos existenciais e contratos de lucro. Até, professor Rafael, entrando nessa questão do Estado pós-social, do modelo contratual, você expôs aí com brilhantismo essa passagem do Estado liberal para o Estado social, até chegarmos, então, ao Estado pós-social, e a gente realmente aqui, pela tua brilhante exposição, a gente pôde perceber essa necessária mudança aí dos modelos contratuais, acompanhar essa evolução. Mas o que eu gostaria de te perguntar em relação ao Estado pós-social, porque nós observamos uma dualidade. Por um lado, tem aquela ideia assim, de forças econômicas, políticas que pautam, digamos assim, sua agenda de acordo com os ditames do neoliberalismo, da globalização, exigindo, de repente, desregulamentação estatal, aí numa pretensa volta ao Estado mínimo. E, por outro lado, a forças sociais, jurídicas, né, que se destaca, inclusive, a nossa Constituição de 88, que pautam daí a sua agenda de acordo com valores sociais, democráticos, na busca de igualdade material e social. Então, o que a gente observa aqui é que nós vivemos esse antagonismo entre forças, antagonismo de forças, né, entre o neoliberalismo globalizado e o constitucionalismo social. Então, o que eu gostaria de saber, professor Rafael, se esse jogo de forças antagônicas ele tem reflexo no direito dos contratos, né? E em caso positivo, de que maneira? E até fazendo um link com essa pergunta é o seguinte: na medida em que o contrato ele se mostra, digamos assim, como a única ferramenta por meio da qual tanto se realiza a circulação de riquezas, por exemplo, um contrato de trespasse, como se possibilita o acesso a bens de consumo existenciais, podemos colocar aqui como exemplo contrato de compra e venda de medicamentos, alimentos, enfim. Então, professor Rafael, nós podemos ainda insistir na possibilidade de construção de um único modelo contratual que seja apto a dar conta dessa realidade, ou você acha que é preciso construção de modelos contratuais aí distintos, cada qual responsável por uma funcionalidade do contrato? Excelente pergunta, professor.
E a resposta vai ser que não. Hoje a gente não vai se contentar com um modelo único, um modelo uniforme. Nós vamos trabalhar com um modelo, ao menos, duplo, assim, ao menos uma dicotomia. Uhum. E você falou muito bem. Antes de continuar, eu vi que o professor João Vitor perguntou sobre a Lei da Liberdade Econômica. Tem um trecho separado para a gente comentar sobre ela ao final da live, João. Se eu também me esquecer, você pode perguntar de novo, por favor. Mas vamos lá. Você falou muito bem, professora, que a gente vive nesse momento hoje de uma tensão de forças. Por um lado, esse neoliberalismo globalizado, essa racionalidade de mercado, e, por outro lado, o próprio ordenamento jurídico constitucional nosso que estipula um Estado social democrático de direito. Bom, além dessa dicotomia de força que está presente, inclusive mesmo no texto da Constituição, se a gente olhar o artigo 170 e os princípios da ordem econômica, que por vezes parecem contraditórios, propriedade privada, função social, livre iniciativa, defesa do consumidor. Então, a professora Tereza Negreiros fala isso. A gente não vai encontrar a resposta disso na Constituição, porque a própria Constituição ela traz essa duplicidade de regimes. Mas então nós temos essa dualidade de força, essa tensão, e nós temos um outro fato social que ocorreu no Brasil da década de 90 para cá, que foi a chamada privatização. Por que isso é importante? Porque com privatização, antes, necessidades vitais que eram oferecidas pelo Estado, como água, esgoto, telefonia, energia elétrica, passam a ser fornecidas pela própria iniciativa privada. Então, o que antes era fornecido num regime de direito eminentemente público, passa a ser fornecido agora mediante um contrato, ainda que esse contrato tenha algumas questões de direito público, nas concessões, mas não deixa de ser um contrato. Uhum. Bom, então a gente tem essas duas constatações, essa dualidade de forças presente na nossa sociedade e esta constatação de que necessidades básicas são alcançadas por meio de contrato. E o professor Fernando Noronha, ele tem uma frase bastante simbólica, que ele diz que no jogo de poder, o consumidor é aquele que para viver, portanto não para lucrar, mas para viver, precisa contratar habitação, alimentação, moradia, entre outros. E por isso, essa necessidade vital de contratar, ele se submete, às vezes, ao poder negocial da empresa. Então, como você disse, ao mesmo tempo em que o contrato serve ainda para circulação e produção de riquezas, que é aquela sua função primordial lá do Estado liberal, hoje ele é o instrumento para se alcançar esses bens essenciais a uma vida minimamente digna. Aqui a gente vai trabalhar bastante com a ideia de mínimo existencial. Então, o contrato, ele vai exercer essas duas grandes funções. Produção e circulação de riqueza, na racionalidade do mercado, e acesso a bens essenciais, acesso a uma condição mínima de existência digna. Uhum. Bom, nesse cenário, foi o professor Antônio Junqueira de Azevedo, da USP, quem no Brasil primeiro formulou a concepção de contratos existenciais. Ele enxerga essa dualidade de força, essa dualidade de funções do contrato e propõe, então, a dicotomia contratos existenciais e contratos de lucro. Eu vou pedir licença para vocês para ler um parágrafo do texto do professor Junqueira, para eu não correr o risco de tentar explicar o que ele já, na verdade, tão bem explicou. Vejam, digladiam-se de um lado os defensores da segurança jurídica, com os olhos voltados ao mundo empresarial, e de outro, os defensores das pessoas físicas mal aquinhoadas economicamente, despreparadas para atuar no mercado sofisticado. A nosso ver, o direito brasileiro e talvez o direito universal devesse, no século XXI, fazer uma distinção essencial, admitindo expressamente uma nova dicotomia contratual. Essa dicotomia seria de contratos empresariais, que ele vai chamar de contratos empresariais os contratos de lucro. Uhum. Então, essa dicotomia seria contratos empresariais e contratos existenciais. Os contratos empresariais teriam um regime de menor interferência judicial. Neles, por exemplo, não caberia revisão judicial por questões de onerosidade excessiva subjetiva.
possível, porém, sobre a ideia de função social quando se trata de pessoa humana e contrato existencial. Então, uma entidade jurídica empresarial ineficiente pode e até mesmo deve ser expulsa do mercado, ao contrário da pessoa humana, que merece proteção por não ser descartável. Então, aqui, o que ele propõe é justamente uma distinção de regimes normativos aos contratos, a depender da função que esse contrato exerce. É uma função de mercado, busca-se o lucro, ou é uma função de sobrevivência digna, busca-se dignidade. Outros autores trabalharam com ideias semelhantes, embora não tenham expressamente utilizado o termo contrato existencial. Uhum. Na Itália, o grande expoente do direito civil constitucional, o professor Pietro Perghieri, ele defende que o direito privado sempre deve distinguir as situações jurídicas patrimoniais das situações jurídicas existenciais. Por quê? Porque são situações que exercem função absolutamente distintas. E esse objetivo distinto, essa missão distinta de cada situação, ela vai reclamar, ela vai exigir também respostas jurídicas distintas. No Brasil, essa distinção entre situações patrimoniais e existenciais foi trabalhada por diversos autores já, e aqui eu vou citar um a título de exemplo, o professor Gustavo Tepedino, da UERJ, e pelo professor Paulo Nalim, numa obra de 2001, que ele trata sobre o conceito pós-moderno de contrato. E ele diz que o contrato é aquela relação jurídica voltada à produção de efeitos jurídicos patrimoniais e existenciais, fundada na solidariedade constitucional. Então, já em 2001, o professor Paulo Nalim disse que o contrato se volta a realizações existenciais e não somente patrimoniais, como foi a concepção predominante nos últimos tempos. A professora Tereza Negreiros, ela tem uma obra bem interessante, que é a Teoria do Contrato, Novos Paradigmas. Uma obra também de 2002, então veja que não é nada muito recente. A única originalidade do meu livro foi trazer o título Contrato Existencial. A ideia sobre situações existenciais já vem trabalhada há um bom tempo. Então, nesse paradigma da essencialidade, a professora Tereza Negreiros diz que para a melhor proteção da vida, direitos fundamentais de personalidade, quanto mais importância tiver esses elementos no contrato, maior deve ser a ingerência de normas de ordem pública. Então, aqui ela já propõe o quê? Um dirigismo contratual mais intenso nos contratos existenciais do que nos contratos de lucro, nos contratos empresariais, onde deve vigorar com maior força a própria autonomia dos contratantes. E para finalizar essa parte dos autores, eu vou citar um trecho de um artigo da professora Keila Pacheco Ferreira, que foi minha orientadora, e do professor Fernando Martins. O contrato representa, no atual estágio da civilização, bem além do livre jogo econômico liberal entre dois contratantes, uma ferramenta preciosa para a efetivação dos direitos fundamentais sociais. Então veja que, definitivamente, contrato é meio para se efetivar direitos fundamentais. Isso é muito relevante, isso deve ser considerado. A advogada Helenice pergunta se essa tese existencialista seria uma maior aproximação do contrato do Código Civil com a previsão do Código de Defesa do Consumidor. Bom, obrigado pela pergunta, e a resposta é negativa. O que a gente vai ver mais à frente é que existe uma vulnerabilidade fática daquele que está no contrato existencial, mas o contrato existencial não necessariamente será um contrato de consumo. Mas só que mais à frente a gente vai trabalhar isso também. De qualquer forma, obrigado. Então, professora, voltando aqui, esta nova concepção contratual, ela vai se basear em 3 grandes pilares. O primeiro é a necessária distinção de regimes normativos, porque há uma evidente diferença, uma dicotomia de funções. Uhum. O segundo pilar é a necessidade do caso concreto para se identificar qual tipo contratual
Então, a gente sempre vai precisar do caso concreto para qualificar o contrato como existencial ou como de lucro. E o terceiro pilar é a valorização dos direitos humanos, lógica do nosso ordenamento jurídico constitucional. Bom, passado isso, o professor Junqueira de Azevedo, ele enuncia alguns elementos para a gente identificar um contrato existencial. Segundo o professor Junqueira, todo contrato existencial tem pelo menos uma pessoa natural como uma das partes, numa atividade não profissional. Significa que num contrato existencial, pelo menos uma das partes atua ali não como profissional, não como agente de mercado. E o professor, inclusive, ele inclui aqui as pessoas jurídicas sem fins lucrativos, que, para ser sincero, eu não concordo muito, mas isso exige algumas ainda reflexões mais profundas. Agora, já no contrato de lucro, ambas as partes, e aqui é importante, ambas as partes atuam como agentes de mercado, atuam enquanto profissionais ou empresários. Nos contratos existenciais, pelo menos uma das partes busca, então, a sua a sobrevivência, a sua existência digna. Não gosto muito do termo sobrevivência, mas na ideia de buscar uma existência digna. E como ela está ali buscando questão vital, ela não pode ser descartada. Ela deve ter essas suas necessidades fundamentais atendidas. E esse ponto é importante por quê? Porque isso legitima uma maior atuação do Estado legislador, por meio do dirigismo contratual legislativo, e uma maior atuação do Estado juiz, por meio do dirigismo contratual judicial, na ideia da revisão judicial dos contratos. Já nos contratos de lucro, como as partes atuam no âmbito do mercado, em que prevalece a sua autonomia privada, o professor Junqueira diz que na vida profissional elas podem ser, e ele usa esse termo, descartadas, porque é uma consequência natural do jogo econômico, a ideia de livre iniciativa, livre concorrência. E aí basta a gente ver institutos como recuperação judicial e falência que vão, eventualmente, culminar no fim da personalidade jurídica. De toda forma, apesar dessas ideias, a necessidade de uma pessoa natural, o grande critério para se identificar um contrato existencial é o critério funcional. O critério funcional, ele não vai analisar o bem da vida propriamente dito ali no contrato. Ele vai analisar a relação deste objeto do contrato com a realização existencial do sujeito, do contratante. Se aquele bem, então, for destinado à realização existencial, é um contrato existencial. Se não, pode ser um contrato de lucro. E isso é importante por quê? Porque o mesmo objeto em abstrato pode ser inserido num contrato de lucro ou num contrato existencial. E eu vou dar um único exemplo. Na compra e venda de medicamentos. Ou na compra e venda de alimentos, melhor. Eu, Rafael Bizelli, pessoa física, compro um alimento básico para me alimentar. Necessidade vital. Isso é contrato existencial. Agora, eu, Rafael Bizelli, posso comprar o mesmo alimento básico para revender no mercado, num bairro. Então, o objeto é o mesmo, a finalidade é distinta. Então, é por isso que a gente vai precisar sempre do caso concreto, e o professor Junqueira fala isso, a centralidade do caso, para identificar se o contrato é existencial ou não. Até, professora Rafael, puxando um gancho, assim, né? Você expôs com brilhantismo essa distinção dos contratos existenciais, contratos de lucro, e enquanto você falava, me surgiram duas dúvidas, na verdade, no que toca justamente essa identificação a priori dos contratos como existenciais. Você falou que tem que fazer essa análise, né, casuística. A primeira dúvida, na verdade, que eu tenho é o seguinte: o contrato existencial, ele vai ser sempre de consumo? Porque eu fiquei pensando, por exemplo, claro, no contrato de prestação de um serviço médico, mas, de repente, há outros tipos aí de relação entre as partes, que não a consumerista, que
poderia caracterizar daí um contrato aí como existencial? Essa é a minha primeira dúvida. A segunda é o seguinte, pelo que você nos ensinou aqui, um contrato, por exemplo, de plano de saúde seria caracterizado como existencial. Mas, professor Rafael, e um contrato, por exemplo, de prestação de serviços médicos, ele sempre será um contrato existencial? Eu te pergunto pelo seguinte, imagine o contrato de um paciente oncológico lá, um paciente oncológico que celebra um contrato com o médico para tratamento do câncer, né? Ele vai ter, de repente, a mesma natureza existencial como aquele contrato firmado por um cirurgião para realização, com um cirurgião, né, para realização de uma cirurgia plástica, e ainda até mesmo dentro, né, dessa questão aí da área da cirurgia plástica, né, temos aquela diferenciação entre cirurgia plástica para fins meramente estéticos, da cirurgia para fins meramente estéticos e da cirurgia reparadora, né, que além de tudo, não sei, de repente teria alguma influência na caracterização como existencial, porque pensa no seguinte, professor Rafael, eu posso ter, por exemplo, uma atriz ou uma modelo que queira fazer lá uma lipoaspiração, perder 3 quilos, e por outro lado, uma pessoa que quer realizar, digamos, um procedimento estético para reparar, por exemplo, uma mancha que ela tem ali, uma deformidade no rosto. Então, assim, eu estou te dando esses exemplos para te perguntar, em resumo, o seguinte, afinal de contas, né, nessas situações todas ali, eu posso caracterizar todos os contratos como existenciais, ou por terem aí um objeto, de certa forma, diferente dentro da prestação de serviços médicos, não é existencial? Como que funciona? Opa, deu uma Professora, travadinha aqui, mas acho que você ouviu o final da minha pergunta, né? Como que ouvi, funciona ouvi, aí essa análise? Uhum. ouvi sim. A pergunta é excelente porque ela vai permitir a distinção entre contratos existenciais e contratos de consumo. Como a gente veio trabalhando, o contrato existencial, para ser identificado, ele vai necessitar do caso concreto. E você deu aí dois casos que trabalham com prestação de serviço médico, em que um caso é existencial e o outro pode não ser. Então, na ideia do paciente oncológico, essa prestação de serviço de saúde visa salvar vida. É um contrato existencial, sem sombra de dúvida. Na cirurgia estética, nós vamos nos perguntar o porquê da cirurgia estética. É uma cirurgia plástica, ou cirurgia estética não, perdão, cirurgia plástica. É uma cirurgia plástica reparadora? É uma cirurgia plástica que visa solucionar um problema estético que causa uma aflição psicológica? Ou não? É uma cirurgia plástica, aqui abre aspas, supérflua. No primeiro caso, essa cirurgia plástica também será um contrato de prestação de serviço médico existencial. No segundo caso, não. No segundo caso, esse contrato vai ser um mero contrato de consumo. E aqui foi interessante porque eu ia falar isso mais à frente, mas acabou de me ocorrer. A dicotomia, por que a gente fala que é uma dicotomia, contrato existencial e contrato de lucro? Porque essa dicotomia não abrange todos os possíveis contratos. Então, é por isso que ela não é uma classificação. A classificação pressuporia que critérios abrangessem todos os possíveis contratos. Então, ela é uma dicotomia porque a gente pode encontrar um contrato que não seja existencial nem de lucro. A exemplo de uma cirurgia plástica para fins meramente estéticos, não necessários a uma questão existencial. Então, a pergunta realmente ela é bem interessante nesse ponto. Agora, a gente tem, além do caso concreto, a gente tem algumas pistas normativas para se identificar o contrato existencial. E a grande pista é no plano da Constituição. O acesso aos bens previstos como direitos fundamentais sociais, no artigo 6º, saúde, educação, transporte público, segurança, e aqueles bens dispostos lá no artigo 7º, inciso 4º da Constituição, que falam sobre o que se deve alcançar com o salário mínimo. Então, ali tem o que o salário mínimo deve ser capaz de propiciar. Ali também a gente tem algumas pistas sobre se um contrato visa algum daqueles bens, esse contrato provavelmente será existencial.
Mas são apenas pistas. Por quê? Porque a gente sempre precisa do caso concreto. Um outro exemplo é a lei de greve, que vai trazer os serviços essenciais, que não podem ser interrompidos de forma absoluta. E ela traz, inclusive, o serviço bancário. O serviço bancário hoje é um serviço existencial. Porque a noção de mínimo existencial, ela varia, né? Ela não é estática, ela se transforma de acordo com a sociedade. Então, veja, a gente pode discutir hoje o acesso à internet, à comunicação, informação de qualidade, a serviço existencial. Então, esses questionamentos vão surgindo porque isso é um questionamento que há 20 anos talvez seria impensável, mas que hoje a gente pode considerar. Então, os contratos existenciais, eles têm essas pistas normativas, tem algumas outras que a gente poderia trazer aqui, mas eu vou deixar pelo passar da hora. E o contrato existencial, então, ele não se confunde com o contrato de consumo. É muito provável que seja também de consumo, por quê? Porque, como a gente comentou, bens vitais hoje são fornecidos pela iniciativa privada, mas não necessariamente será de consumo. O grande exemplo é o contrato de locação residencial. O contrato de locação residencial, o STJ já pacificou o entendimento de que não se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor e é um contrato destinado à realização do direito fundamental à moradia. Então é um contrato existencial. E a gente podia pensar aqui no compra e venda da casa própria, né? Que quando essa compra e venda não se dá numa imobiliária, não se dá numa incorporadora, se dá num outro civil, né? Pensa um vizinho vender uma casa para o outro que vai nela residir. Então, essas categorias, elas se relacionam, mas não se sobrepõem completamente. Uma terceira distinção, então, além do existencial, além do consumo, o consumo pode ser não existencial, basta a gente pensar nos bens supérfluos. O terceiro ponto é os contratos de direito da personalidade, que são aqueles contratos que visam o exercício de um direito da personalidade. Cessão de direito de imagem, a prestação do serviço de tatuagem, você vai ali oferecer um serviço na sua integridade física, na sua imagem. Então, e esses contratos de personalidade também não são existenciais. Por quê? Porque ainda que sejam importantes para a realização da personalidade, eles não são vitais no sentido de vivência digna. Para eu poder responder o que o João perguntou agora há pouco, um breve comentário, João. A Lei da Liberdade Econômica, ela vem inserir um parágrafo único no artigo 421 do Código Civil, dizendo que nas relações contratuais privadas prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. E ela vem inserir o artigo 421-A, também no Código Civil, que diz que os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção. O que eu venho propor, então? Esse 421, ele traz um conceito jurídico indeterminado, elementos concretos. O que são os elementos concretos? O legislador não disse. Então, eu posso utilizar dessa teoria, dessa dicotomia de contrato existencial e contrato de lucro. Então, sempre que eu estiver presente frente a um contrato existencial, eu estou frente a um elemento concreto que pode afastar esta presunção relativa de paridade e simetria. Eu estou frente a um elemento que necessariamente vai me fazer compreender que um dos contratantes ali se encontra numa posição de vulnerabilidade. Não vulnerabilidade no sentido do Código de Defesa do Consumidor, mas a vulnerabilidade fática, porque ali ele contrata não porque ele exatamente quer, mas porque ele precisa. Então, ele é um contratante mais fraco. E essa constatação, então, já justificaria também uma maior intervenção judicial. O professor Fábio Marco Morcello, desembargador também no Tribunal de Justiça de São Paulo, tem uma posição semelhante no texto dele sobre contratos existenciais. Já o contrato de lucro, em que se presume a paridade, porque ali atuam como agentes de mercado, esse elemento concreto não se verifica no objeto contratual. O interessado aí deveria trabalhar com uma carga probatória maior. E aqui sim, no contrato de lucro, é que o parágrafo único do artigo 421 tem mais
tem mais aplicação, digamos assim. Porque nesses contratos de lucro, sim, é que deve vigorar a intervenção mínima, porque vigora a autonomia privada potencializada. Muito bom, professor Rafael. Obrigada aí pela sua brilhante resposta. Indo agora para a última parte da nossa live, para dar tempo de fazermos o sorteio do seu livro, eu gostaria de conversar com você, então, especificamente sobre responsabilidade civil. Eu sei que é um tema que você não desenvolveu ali no livro, mas já deu início nos seus estudos. Então, o que eu gostaria de saber? Nós já temos decisões judiciais que adotam o termo contrato existencial nesses debates sobre responsabilidade civil. E na sua opinião, professor Rafael, por exemplo, o inadimplemento desses contratos, necessariamente, ele gera dano moral, tendo em vista que são, né, contratos existenciais, e em caso afirmativo, nós poderíamos falar, de repente, até em dano moral em ré ipsa, nesses contratos existenciais? Boa pergunta também, Rafa. Como a gente vem trabalhando, a qualificação do contrato como existencial de lucro depende sempre do caso concreto. Então, a jurisprudência vai exercer um papel fundamental aqui na consolidação, na solidificação dessa dicotomia. Mas a jurisprudência ainda é muito tímida. Com exceção do Estado de São Paulo, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em que já há uma quantidade razoável de decisões que mencionam, seja na ementa, seja no inteiro teor, contratos existenciais ou contratos de lucro, nos outros tribunais eu não encontrei. E no STJ, a pesquisa simples, buscando pelo termo contrato de lucro, ela me forneceu apenas um julgado de 2013, em que o ministro Raul Araújo, ele menciona expressamente a expressão contrato de lucro e menciona o professor Antônio Junqueira de Azevedo. Era um julgado sobre cédula de crédito industrial, sobre riscos da instituição financeira. E buscando no STJ também, pelo termo contrato existencial ou contratos existenciais, eu também encontrei só um julgado, da lavra do ministro Luiz Felipe Salomão, de 2016, que tratava sobre contratos de plano de saúde. E ele fala expressamente, e era um contrato que tratou sobre a abusividade da cláusula do plano que limita a quantidade de bolsas de sangue a serem utilizadas no tratamento. E o julgado diz o seguinte: os contratos de seguro e plano de saúde são considerados existenciais por terem como objeto bem de natureza essencial à manutenção da vida e alcance da dignidade. E por esse motivo, o atributo econômico presente em qualquer relação negocial pode e deve sofrer ponderações em face do valor da vida humana. Da mesma maneira desse julgado, a gente encontra diversos outros que vão tratar de plano de saúde e outras questões, dizendo sempre que o interesse à vida, o interesse à saúde deve prevalecer sobre o interesse meramente patrimonial. A maioria dos julgados que tratam dessas ponderações entre interesses existenciais e patrimoniais tem como caso concreto alguma controvérsia de plano de saúde. Agora, o importante é perceber o seguinte: a justificativa para essas ponderações não se dá porque o contrato de plano de saúde é um contrato de consumo. Então, o interesse existencial ali do plano não sobreleva ao patrimonial porque é de consumo, porque senão todo contrato de consumo deveria ter a mesma solução. Então, veja, embora não seja expresso, esses julgados do STJ, que fazem prevalecer o interesse à vida ou à saúde, eles adotam a nossa fundamentação da dicotomia entre contrato existencial e contrato de lucro. A fundamentação, todo o livro, ele foi pautado na justificativa da necessidade e da importância da dicotomia contrato existencial e contrato de lucro. Então, tem muita coisa ainda para a gente desenvolver nesse tema. Eu foquei nesse ponto, justificar a necessidade dessa dicotomia. Então, no STJ, a gente consegue visualizar claramente que a justificativa da dicotomia está presente em vários julgados, embora eles não tragam de forma expressa contrato existencial e contrato de lucro. Eu separei aqui vários exemplos interessantes. Eu vou mencionar apenas um, que foi de junho deste ano. Agora, no mês 6 de 2020,
no recurso especial 1.820.477, 1.820.477, o STJ afirmou o seguinte: os valores de empréstimo consignado em folha de pagamento depositados na conta bancária do devedor só recebem a proteção da impenhorabilidade atribuída a salários, proventos e pensões quando forem comprovadamente destinados à manutenção da pessoa e de sua família. Fora dessa situação, esses valores do empréstimo consignado são penhoráveis. O que o STJ fez nesse caso? Ele analisou a finalidade do contrato de empréstimo consignado. Então, se você me pergunta, Rafael, o contrato de empréstimo é um contrato existencial? Olha, a priori não. A priori não. Mas pode ser no caso concreto. Se ficar comprovado que o empréstimo consignado não se destinava a uma finalidade lucrativa, a uma finalidade comercial, mas à própria subsistência do tomador e de sua família. Então, o STJ aqui ele fez uma distinção entre interesse existencial e interesse de lucro no empréstimo consignado para definir se o empréstimo, se esses valores são ou não penhoráveis. E aqui nós temos vários outros julgados que, infelizmente, a gente não vai ter tempo de trazer. Uhum. Mas, assim, indico a leitura de acórdãos do Tribunal de Justiça de São Paulo, que trazem expressamente os termos contratos de lucro e contratos existenciais, principalmente nos votos dos embargadores Cláudio Luiz Bueno de Godoy e Marco Fábio Morcello. Bom, entrando na última pergunta, então, sobre a responsabilidade civil no inadimplemento do contrato existencial. Descumprido o contrato existencial, quais os efeitos? Bom, e aqui foi justamente onde a minha pesquisa se encerrou, no mestrado e no livro, e a partir da onde eu venho pesquisando recentemente para desenvolver outros estudos. Bom, então o que eu vou trazer aqui são questionamentos, provocações e não afirmações. E penso que os questionamentos são 3. Cabe dano extrapatrimonial nesse inadimplemento do contrato existencial? Se sim, qual dano extrapatrimonial e como esse dano extrapatrimonial deve ser reparado? Sobre a primeira pergunta, se cabe dano moral ou extrapatrimonial no inadimplemento contratual, existe uma divergência teórica e jurisprudencial muito intensa. O STJ costuma ser refratário nesse sentido, de que o inadimplemento contratual só gera dano patrimonial. Eu entendo que não. Eu entendo que pode gerar dano moral também. E o próprio STJ traz algumas exceções. O exemplo clássico do plano de saúde, quando a negativa abusiva. O STJ tem um entendimento firme de que, na negativa abusiva do plano de saúde, por gerar aumento da angústia e da aflição daquele que procura o tratamento médico, essa negativa esse inadimplemento gera dano moral. Então, aqui veja, o STJ chega a falar que a negativa abusiva gera o dano moral in re ipsa, aquele dano moral automático. Uhum. Então, veja, o STJ fala que, em regra, não cabe dano moral, mas pode caber. E dá o exemplo do contrato de saúde. Por que o contrato de saúde? Porque é um contrato existencial. O atraso absurdo na entrega do imóvel, no contrato de compra e venda para moradia própria, pode gerar o dano moral. O atraso por si só não gera, mas pode gerar. O STJ tem um julgado agora, também de junho deste ano, dizendo que só não há dano moral porque o autor não comprovou. Isso significa, então, ao contrário senso, que se for comprovado, esse inadimplemento também pode gerar o dano moral. Uhum. O segundo ponto é, quais danos extrapatrimoniais podem surgir no inadimplemento do contrato? E aqui, como é impossível, a priori, nós listarmos todos os interesses existenciais da pessoa, até porque esses interesses variam no tempo e no espaço, nós não podemos limitar a quais danos possam ser gerados. Então, pode gerar o dano moral. E aqui eu não vou entrar na discussão do dano moral subjetivo ou objetivo, mas pode gerar o dano moral. O STJ trata o dano moral aqui na concepção subjetiva, aflição, angústia. Pode gerar o dano existencial, que é aquela alteração injusta e permanente na qualidade de vida do sujeito.
pode gerar o dano estético. Imagine lá aquela cirurgia plástica reparadora que, ao invés de melhorar, piora a situação da pessoa, né? Então, nós temos aí um dano estético causado por um contrato de saúde, que é um contrato existencial. Então, eu entendo, inicialmente, nessa nova fase da minha pesquisa, de que não podemos limitar quais danos ocorrem no inadimplemento de um contrato, o que significa aceitar que os danos podem ser patrimoniais e extrapatrimoniais. Não podemos limitar quais danos extrapatrimoniais podem ser provocados, porque não sabemos todos os interesses existenciais. E a terceira indagação sobre como se dá a reparação é um tema bastante interessante. Por quê? Porque se nesse contrato existencial o interesse da pessoa ali é a satisfação de uma necessidade vital, nós teremos que nos perguntar qual a melhor forma de compensação. O pagamento em pecúnia, né? A indenização, então, monetizada, ou uma indenização in natura. E isso a gente vai depender, de novo, do caso concreto e de novas reflexões, maiores reflexões, que aqui eu não consigo trazer para vocês, até porque, nesse ponto do inadimplemento, eu estou um pouco no início dos meus estudos também. Mas eu entendo que a categorização existencial e de lucro ela é bastante interessante para a gente definir se o inadimplemento contratual gera ou não dano moral. No existencial, pode gerar. No de lucro, em regra, não haverá o dano moral no inadimplemento. Muito bom, professor Rafael. Chegando aqui ao final da nossa live, que nós temos só 5 minutinhos, vamos fazer rapidamente o sorteio dessa obra incrível. Quero deixar registrado também meu agradecimento por mandar um exemplar para mim de presente. Eu já li ele inteiro, é maravilhoso, gente, esse livro, recomendo. Também, antes de fazer o sorteio, eu quero aproveitar para agradecer os associados do IBEC que estão nos assistindo, que eu vi ali o professor Romualdo Batista, o José Faleiros, o João Vitor Long, a professora Marília Sampaio, né, e os demais associados. Caso, né, não tenha visto algum, peço desculpas, mas agradeço a presença de todo mundo. E sobre o sorteio, gente, é o seguinte, professor Rafael, nós temos 39 pessoas assistindo. Eu gostaria que você me falasse um número de na verdade, 40 agora pessoas. 39. De 1 a 39, você me fala um número que daí eu vejo ali na listagem das pessoas. Vamos lá, eu vou na minha idade, 28. 28, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. A Nida Calas ganhou o livro. Parabéns, Nida. Uhul. Parabéns. Ganhou esse livro aqui maravilhoso, Nida. Daí depois você passa no perfil do IBERC, ali por mensagem, né, privada, os dados completos para a gente, que daí o professor Rafael ele vai providenciar o envio. Então, parabéns. Professor Rafael, eu só quero deixar aqui registrado, né, novamente, o meu agradecimento, dizer que foi uma live maravilhosa, aprendemos muito com você aqui, tenho certeza que todo mundo aqui adorou toda a sua exposição, então, assim, muito obrigada mesmo. Professora, eu que agradeço de novo a oportunidade, eu queria agradecer ao IBERC, ao Instituto, que eu entrei esse ano, que está sendo uma experiência muito proveitosa, estou aprendendo bastante com os colegas membros do IBERC, quero agradecer a presença de alguns deles aqui na live também, falei bastante, acabei não vendo direito quem entrou, quem não entrou, mas obrigado pela audiência de vocês, obrigado pela audiência de todos aqui que acompanharam essa live, essas exposições, e na sua pessoa, professora Rafaela Nogaroli, e do professor Rosenwald, eu queria fazer esse agradecimento por esse espaço, né? Esse espaço importante, acadêmico,
para divulgar um pouco da minha pesquisa. Eu vou ficar satisfeito com os feedbacks de vocês, feedbacks positivos ou negativos, fiquem à vontade. Estou ainda desenvolvendo pesquisas nesse tema, é um tema muito novo, tem muita coisa para ser trabalhado. E se eventualmente também alguém, a partir disso, se interessou na obra, eu vou ficar muito feliz em saber também. Então, foi uma manhã muito, muito legal. Ontem foi o dia do estudante, e eu passei o dia estudando meu próprio livro para poder apresentar para vocês. Foi uma experiência legal. E desejo a todos uma boa manhã, um bom resto de dia. E, de novo, meus agradecimentos a vocês. Obrigada, Rafael. Eu vi que a professora Keila Pacheco, também nossa associada, está aqui, agradeço a presença. Eu só quero falar para vocês, convidar, né, quem está nos assistindo pelo perfil do Rafael, que venha, do professor Rafael, né, que siga o nosso perfil aqui do Instagram, que é @iberp.brasil. E quero também dizer que amanhã, às 18 horas, nós faremos um webinar incrível com uma obra, de lançamento de uma obra coletiva do IBERP sobre responsabilidade civil e novas tecnologias. Então, sigam aqui o @iberp.brasil para ficar informado de tudo isso. Então, obrigado novamente, pessoal, por todos que nos assistiram. Obrigado, Rafael. Um bom dia para todo mundo e até logo. Até. Tchau, tchau. Tchau.